Salve, salve, galera do Despertar. Sejam muito bem-vindos. Eu e meu parceiro Quiloa. Salve, salve, galera. Quiloa na área. O Quiloa tá cada vez mais galã, né? Você já percebeu, né? Ligado, Ele já chega, dá uma piscadinha pra câmera. Irmão. Aí, tipo, mano, a galera vai se apaixonar. Apaixona. Tá nessa hora. Caramba, mano. Mas antes de tudo, galera, queria muito de verdade, no fundo do meu coração, queria muito agradecer a presença de vocês aí que tá chegando agora. Você que nos acompanha, que tá deixando os comentários. Esses dias eu tava olhando os comentários, a galera tá deixando aí no YouTube, nos nossos episódios. Eu gostei muito aí de estar vendo vocês interagindo com a gente. É esse movimento que realmente a gente quer trazer de vocês despertar. Eu vi muitas histórias de muita gente se identificando com vários convidados nossos e o quanto essa mensagem dos nossos convidados influenciou na vida deles e mudou de alguma forma. E é isso que a gente quer trazer, os convidados, para que aquilo que você viu aqui coloque em prática na vida de vocês. Então, gratidão. Gratidão, arro. Caramba, irmão. Irmão. É isso, parceiro. É isso, irmão. É isso. E hoje a gente trouxe um convidado diferente, né? Acho que a gente é difícil ver isso no mercado, né? Não, é difícil. No mercado é difícil ver, né? Difícil. Vocês... E é importante, né? É importante. E é engraçado porque é aquela coisa de conexão, né? Por isso que eu te falo que o universo é muito louco, né? A forma que você pensa, o que você fala, o que você reage, tudo, né? Porque que nem a Ana tá grávida, né? Eu vou ter um filho. E aí eu tô nessa energia, né? Tô fluindo, energia, filho, gravidez e tal, e tô tudo... Aí chega um cara do nada, chega uma mensagem pra mim e fala assim, tem um cara pra falar sobre nascimento. Eu falei, é nada. Eu falei, não acredito que eu vou entrevistar um cara que vai falar sobre nascimento. E outra, sabe o que é mais legal? Que no nosso nascimento, a gente descobre vários traumas ou várias coisas que nos impedem de viver hoje. Olha que louco. Total, influencia em várias crenças, traumas. É, a forma que os seus pais desejavam ou não desejavam, ou tava no momento da vida, ou foi uma coisa... Tudo tem um porquê. Tem um porquê. E hoje a gente vai falar sobre isso, você acredita? Você acredita? Eu acredito, brother. Acredita? E quem que é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é o Adriano Calhau. Seja bem-vindo, meu irmão. Gratidão, meu parceiro. Seja bem-vindo, irmão. Que louco, Gratidão, Rafa. irmão. Valeu. Gratidão, viu, irmão? Vou estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Não, Poxa, que obrigado isso, você, irmão. É uma parceiro. honra. É uma deocidência. É uma deocidência. Exatamente. Cara, essa eu vou fazer uma tatu dessa aqui, ó. Agora. Deocidência. Que legal, né? Deocidência? Deocidência. Deocidência. Aqui é Deus, Deocidência, Deus. Nossa, velho. Que incrível. Vou levar pra família. Legal, né? essa mensagem. Legal. Irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, cara. Aqui a casa é sua. Pode Tamo ficar à junto. vontade. Que bom. Quem indicou ele foi uma pessoa maravilhosa, que é um cara que eu amo demais, que é o Boni. Então já deixo aqui um super beijo, um abraço pra esse cara que eu sou até padrinho do filho dele. Salve, Boni! Arro, irmão, da Arro, miséria. E agora, você tá aqui pra falar um pouco sobre... Nascimento. Gratidão, meu irmão. Roteiro de nascimento, né? Que é a história, que é aquela história lá atrás, como foi que você chegou aqui. Exato. Como foi que vocês chegaram aqui? Foi fácil? Eu cheguei numa nave, irmão. Veio o Kinder Ovo, né? Surgiu, eu pulei do ovo e ela falou, que é isso? E até hoje. Não tem jeito, né? Todo mundo chega de uma mulher e chega, né, com a semente de um homem, né, cara? É isso mesmo, irmão. E é essa a história. Então, eu sou um especialista em psicologia perinatal e ciência do nascimento mesmo, para ajudar a entender como foi essa chegada, como foi essa história que aconteceu quando a gente, né, quando a mãe e o pai da gente pensavam ou não em ter filhos. Desde o começo do pensamento, né? Né? Na verdade, às vezes até, assim, tipo, para algumas pessoas, o desejo de ser mãe, para algumas pessoas, já é uma coisa desde criança, né? Tem aquelas, sabe, aquelas mulheres menininhas, né, que brincam de boneca, falam um dia eu vou ser mamãe. Essa já tem aquela vontade, já tá dizendo um sim. Aquela que fala, não, nem pensar. Não. Já criei meu irmão. Já criei meu irmão, tô de boa. Não quero nem saber. Não, eu já vi o sofrimento que foi minha mãe ter 3. Não, tô de boa. Exato. Trauma, cada né? um tem uma mensagem, né? Quando você fala ter filhos, né? Então, algumas pessoas já vêm de uma forma positiva, outras nem tanto. Então, já... É um pouco desse estudo mesmo. Como foi que chegou essa ideia? Ou foi uma coisa planejada, ou foi uma coisa sem planejamento? No Brasil, pra vocês terem uma ideia, 60% das pessoas que nascem
Isso é um estudo. São não planejados. Então a gente tem uma galera assim que... A galera do carnaval. De carnaval. Eu sou um cara de carnaval. Você foi um cara de carnaval? Eu nasci em novembro, né, cara? Nossa! Aí, ó, falando... Achamos o folião. Chama que vem. Não tem a galera de novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, é tudo essa galera de férias, verão, carnaval, né? Então, Pós-carnaval, pós-carnaval, né? então... Embala, né? Esse pessoal chega já mais animado também, né? Porque dependendo como foi também a concepção, a energia desse dia, isso também influencia em como você vive hoje, né? A tua energia de chegar nesse mundo também. Até a energia sexual também. A energia sexual. Que loucura. A forma como aconteceu esse encontro. Porque pensa bem, é um Big Bang a história, né, cara? É um o Big Bang. espermatozoide ali, um óvulo, o menor e a maior célula do corpo vão e pum, se encontram. Quais eram as circunstâncias que isso aconteceu? Tinha amor? Qual que era a vibração? Qual era a momento, vibração? como tava no momento, Tinha né? vontade, tinha desejo, o casal tava bem, não tava bem, tava acabando um casamento, tava começando. Tudo isso ali tá contando uma história. Então essa história é a nossa história. Então a vida a gente comemora o dia do aniversário, né? Então o cara nasceu, você comemora o dia do aniversário. A gente devia comemorar o dia que a gente é concebido. Boa, isso Né? mesmo. Falei, aí, mãe, qual que foi o dia? Ela filha, nem lembro. A minha mãe fala assim que eu perguntei pra ela lá, long time ago, eu falei, mãe, e aí, como foi o dia, né, daquele negócio? Ela falou, foi a pimba do ano. E aí eu entendi, eu falei, não, eu me identifiquei. Sou eu. Eu falei, sou eu. Não, porque você carrega, você sabe de onde vem essa energia, né, esse negócio do fogo, né, cara? Porque ali tem a chama mesmo da intenção. O início da vida, ela marca, né, a concepção, né? Olha que importante você fazer uma concepção, principalmente para quem quer, né, fazer filhos. Fazer uma concepção onde você tem uma intenção, onde você sabe, onde você prepara. Porque é nesse momento que você está chamando o espírito para vir para o corpo. Né? Então, é a vibração que você está chamando. Que espírito, que vibração que você está chamando? Então, ali naquela hora, ali, essa vibração ela tem um propósito. Dizem até, né, lá na Índia, eles falam que o propósito da nossa alma, ela é plantado, já é programado na concepção. Então, já desde o início, a gente já sabe o que veio fazer aqui. Desde a hora daquela do ato. Não tem, assim, tipo, uma coisa assim meio sem querer, uma coisa que... Não, às vezes o teu pai e tua mãe não queriam você, mas... Divino. O plano divino, você já estava te planejando. Então, assim, mesmo quem não veio planejado, que é essa galera dos 60%, saiba que você foi planejado. Todo mundo aqui foi planejado. Então, é isso que a gente tem que se ligar. É uma verdade que está por trás de tudo isso. Porque às vezes é tudo bem. Você não foi planejado, tua mãe e teu pai naquele momento não estavam abertos para isso, já tinha muito filho, não tinha dinheiro, tinha uma circunstância que não era muito, vamos dizer, propícia. Mas o universo, a vida toda estava... O que é que traz a gente para a vida? Tem uma coisa maior que traz a gente para a vida. Não é só pai e mãe, né? É que nem você plantar uma semente na terra, né? Você quer jabuticaba? Eu adoro jabuticaba. Ok, eu quero jabuticaba. Você planta jabuticaba. Mas o que faz uma jabuticaba nascer? Não somos nós, né? Não. É algo bem... A terra ali faz um negócio acontecer. A terra, tudo, o ar, o céu, a água, a chuva, tudo. Que louco. Né? Aquela ciência que tem dentro da semente. A semente que cria o tronco e gera os galhos, e aí gera o fruto. A gente é fruto disso tudo. Só que existe essa história. E essa história, ela acaba tendo uma relevância porque a gente se identifica com essa história inconscientemente. A base da psicologia perinatal, ela fala isso, né? Que o feto ele tem a capacidade de gravar, de trazer as experiências. As nossas experiências, elas ficam gravadas no nosso corpo. Então, as nossas experiências ficaram gravadas no nosso inconsciente. E esse inconsciente é o que vai programar a nossa personalidade. Quem eu sou, como eu sou, como eu ajo, né? O que eu acho que eu sou. Tudo isso está ligado com essa primeira percepção. A nossa primeira percepção, a primeira impressão que a gente tem quando a gente chega, né, quando a mãe, né, o pai e a mãe concebem ali, quando a gente chega lá dentro, imagina só, lá, os primeiros dias de vida, o coração começa a bater com 21 dias. Aí, com 21 dias, a mãe descobre e tem a notícia, eu estou grávida. Qual que foi a impressão? Você aí em casa, pensa assim, qual que foi a impressão
que você acha que a sua mãe, né, a impressão que você tem no seu corpo, o que você acha que a tua mãe sentiu na hora que ela descobriu que estava grávida? O que vocês imaginam? Né? Ficou feliz, ficou triste, ficou nervosa, ficou ansiosa. Essa hora que o coração começa a bater. Olha que coisa doida. É nessa hora. Próximo dessa data, né? Com 21 dias, né? Porque quando descobre que está atrasada durante alguns dias a menstruação, a mulher descobre que está grávida e é a hora que começa a bater. Então, pode ser que a gente tenha contraído. Então, se você... Essa notícia chegou ali, às vezes pode cair como uma bomba dentro da família. Você contraiu nessa hora. Porque o que vai para a corrente sanguínea quando você entra em contração? Vai cortisol e adrenalina. E aí vai pra criança. E aí vai para quem tá ali. Pra quem tá gerando. Para quem tá gerando. Então você contrai. Então assim, tipo, pé, sinal amarelo, pé, né, perigo. A primeira impressão pode ser, às vezes, de uma coisa, eu não tô seguro. Caramba. Eu fui rejeitado. A primeira impressão que a gente tem, o corpo tem, nós tivemos nessa vida, essa primeira impressão eu estou seguro? Essa é a primeira impressão. Então, isso, você imagina quanto que isso não reverbera. Toda a nossa experiência como ser humano está baseada em tentar manter o nosso corpo seguro. É aí que surge o eu, né? Então, tá com essa história de encarnar no corpo, né, cara? Então, estamos entrando dentro desse corpo agora e estamos aprendendo, né? Qual que então foi essa memória que a gente tem aí do início da vida? Nossa. Que legal. E como que você conseguiu relacionar todos esses padrões que foi gerado, toda essa caminhada que é gerada a criança desde do nascimento até o momento atual, como ela se identifica, foi através de estudos, né, irmão? Sim. E como foi toda essa trajetória para você chegar nessa concepção? O estudo da psicologia perinatal, ela começou na década de 70. Então, assim, já faz um bom tempo que, na verdade, a gente estuda nascimento desde que nasce, né? Existem em todas as tradições uma coisa de entender o que pode ser melhor ou não ali para aquele ser que está surgindo. Algumas culturas cuidam muito bem. Na Índia, por exemplo, eles têm já essa história da intenção, eles já têm uma coisa já um pouco formatada de que é importante você ter ali uma preparação para uma mulher gerar um filho. Algumas tradições nem tem tantas, né? Hoje no Ocidente a gente tem muito pouco. Só que depois, o Ocidente também tem uma coisa muito ligada com a ciência. Então, se você for ver até hoje, a medicina ela ainda não considera muito essa memória do ser que está dentro da barriga da mãe. Tanto que eles fazem. Eles não consideram muito porque eles acham que o processo de memória ainda não está concluído, que é a mielinização, que são os neurônios ainda não têm a capa de mielina. A capa de mielina ela se desenvolve na nossa vida e ela cria uma pequena proteção que é como se ali a eletricidade passasse a comunicação. Só que como não tem essa capa de mielina lá, né, nessa época, eles falavam assim, esses seres não lembram de nada. Então eles faziam, ninguém dava e considerava que aquela barriga, aquele ser dentro do feto, estava sentindo tudo que estava acontecendo. Porque eles falavam, ele não tem memória. Isso ainda acontece, tanto que eles fazem tanta cesárea, tanto que eles fazem ainda tem muita violência obstétrica, ainda hoje. Então, assim, a psicologia perinatal começou a falar, peraí, Michael Dunn foi o primeiro cara que percebeu isso quando ele viu que um recém-nascido, quando nasceu, ele estava tão frágilzinho, assim, ele tava sentindo que ele não estava, provavelmente aquele serzinho ali não estava sendo muito bem cuidado, e esse serzinho disse que quando chegou perto dele, tocou no dedinho dele, apertou o dedinho dele, ele sentiu uma voz daquele dedinho e falou, cuida de mim. Aí ele falou assim, nossa, será que ele está percebendo o que está acontecendo com ele? E ele foi aí que começou um estudo, né? Olha que coisa doida, né? Um serzinho muito frágil que nasceu muito cedo, prematuro, tocou na mão de um médico, ele é médico, e fez ele se tocar e falar assim, eu estou sentindo tudo que está acontecendo, cuida de mim, por favor. Aí ele começou a estudar isso. E não só ele, daí veio uma série de outras pessoas que começaram a mapear esses estudos para poder entender causa e efeito. Então, peraí, o que está acontecendo no início da vida? O que está acontecendo com essa mãe? Como que foi que ela está gestando? Como foi que aconteceu a concepção? E aí foi que esses estudos aí, hoje é um estudo vasto, existe até teorias, teses, e existe, né, eu faço parte da APA, que é uma associação internacional de estudos pré e perinatais, né, que tem 1 milhão de pesquisas. E eu comecei, na verdade,
estudar isso depois que eu comecei a estudar a minha própria história, porque aí é aquela coisa de autoconhecimento, né? Você precisa saber quem é você pra você poder Eu nem ajudar. tava pensando em estudar nascimento, assim, tipo, foi uma coisa assim que eu vou fazer faculdade de psicologia perinatal, Você foi mergulhando Não, involuntário, né? foi uma coisa como você perguntou assim, o que que me levou? Foi ter feito muito trabalho, assim, perceber que eu tava com problema de relacionamento uma época na minha vida, não tava me sentindo com propósito, tava me sentindo com aquela sensação de não pertencimento, mas é uma coisa antiga. A sensação de que eu não devia estar aqui, sabe? O apelido de criança era ET. Aí, assim, tipo, meu... Aí eu falava, cara, velho, eu não tô... O que eu tô fazendo nesse planeta? Não sei, não deve ser o caso de vocês, mas muita gente tem isso também, porque eu atendo a galera e eu sei que tem uma galera que fala que não sei o que eu tô fazendo aqui. Não tenho propósito, eu tô atrapalhando, né? Não quero atrapalhar, não quero ser um problema. E para poder mexer e olhar para isso, eu acabei me envolvendo com autoconhecimento, né? E nesse autoconhecimento eu fiz viagens para a Índia. Em uma viagem para a Índia, eu acessei uma coisa que eles chamavam lá de 4/6. 4/6 é um estudo que pega concepção, gestação, parto, primeiras horas. Imagina cestos, né, como cestas. O que você recebeu de informação no primeiro cesto, concepção, segundo cesto, gestação, terceiro, parto e depois primeiras horas? Você tem uma ideia? Como é que foi esse caminho, né? O que você recebe de informação? Nós somos, o DNA é pura informação, ele tem genética, 10% foi mapeado, né, que é genética. Mas existia até um tempo atrás, a ciência falava assim, tem 90% do DNA aqui que não é nada. Eles chamavam chegaram a chamar de lixo. A ciência chegou a chamar o DNA de 90% que eles não sabiam dizer o que era, eles chamavam de DNA silencioso. Alguns chamavam, esse é o DNA lixo. Aí um russo, Pritchov, daqueles nomes russo, ele descobriu que esses 90% era informação. Nossa. Que era tudo que tava... Era tudo informação que a gente carrega da nossa ancestralidade, que a gente carrega das histórias que estão acontecendo com a nossa mãe, com o nosso pai. Tudo isso era informação. E aí, esses estudos levaram, inclusive, um estudo, né, que é da epigenética, que é, então, o DNA, ele é transmitido, né, junto do pai e da mãe, ele é transmitido, cria você, né, 1 mais 1 faz 1, pum, junta. E o DNA, ele é transmitido, só que a epigenética, ela fala sobre o ambiente que isso foi transmitido. Então, o ambiente que isso foi transmitido, o DNA, ele influencia o que ele vai ativar e o que ele não vai ativar. Então, a gente tem o DNA, só que ele tem algumas coisas que não ativa e, dependendo do ambiente, ele ativa. Então, a epigenética, ela fala sobre né? Sobre o que está acima da genética, o ambiente que os genes foram transmitidos. Então, o estudo que eu faço é o estudo que influencia a epigenética. Mas aí você fala na hora que ele foi desenvolvido ou ao longo de toda a vida? Fala um pouco melhor. O ambiente que ele foi, o ato sexual ou o ato que ele passou gestacional? Todo o ambiente. Todo o ambiente, assim, Todos. Tudo. Então, juntou a óvulo, espermatozoide, DNA de pai e de mãe, pá. Só que o que estava ao redor, o que estava acontecendo? Quais foram as circunstâncias que esse DNA... Por isso que você é diferente do teu irmão. Sim. Também, não? Porque os genes, eles são muito próximos, parecidos. Mas o ambiente é que faz a gente ser tão diferente. As circunstâncias, até genes. Os momentos também, Exato, né? também. A época. A que época tudo, também. A idade, o amadurecimento. Caramba, que loucura. Entendeu? Então, assim, esse estudo, ele é o estudo que é dessas epigenética, que é essas circunstâncias que aconteceram no nosso nascimento. E aí eu fui entender esse primeiro cesto da minha vida, fui entender depois a gestação com a minha mãe, depois o parto, como aconteceu e as primeiras horas. E aí, conversando com a minha mãe, entendendo esse nascimento, ela foi contando umas histórias que eu... Nossa, meu. Que aí eu falei, caraca, é por causa disso que eu passo esses perrengues, mãe. Começou a interligar, né? Seu conhecimento entendeu? com Começou a colar os quebra-cabeças. Rolou, né? no caso da minha mãe era um triângulo amoroso. Eu surgi numa história que tinha um triângulo amoroso. E como isso... Bagunçou tudo. Bagunçou tudo. E você lá no meio. E eu lá no meio desse triângulo Que amoroso loucura. de 2 homens e uma mulher. Entendeu? Caramba, que loucura. Entendeu? E aí, ela contou, né, coisas dessa história, daqui a pouco eu posso até contar, e aí eu falei, cara, então é aqui.
E aí o que que eu fiz? Eu fui me aprofundando em fazer essas ligações de causa e efeito. Coisa que eu tenho uma facilidade, talvez até porque eu tinha que fazer isso mesmo na vida, né? Sim, Eu nasci para estudar nascimento, né, cara? Aí eu comecei a fazer essas ligações de causa e efeito e comecei a mapear isso, porque eu tenho essa dedicação também de ficar... se aconteceu isso, pode ter sido a percepção disso que levou para isso? Você sente prazer em fazer isso. E aí fui fazendo as ligações e fui ligando. E aí eu criei uma coisa assim, eu peguei a árvore da vida para entender o seguinte. Qual é o terreno, então, que a gente chegou? Tá? O terreno são... o que tinha ali. Então, o terreno que chega na nossa vida são os terrenos dos nossos ancestrais. É onde já morreram aqueles que vieram antes da gente, onde estão o nosso pai, nossa mãe. É a terra que a gente está ali. Aí tem a semente. Tá? Então, nós somos uma semente. Então, a gente chegou em que terra que você foi plantado? Nossa Entendeu? Senhora. Era uma terra fértil? Era uma terra que tinha bastante nutriente, que tinha prosperidade? Ou era uma terra que estava seca, que já tinha muita coisa, já tinha muita história? Então, você já vai pegar... Muito machucado. Machucado. Então, só para fazer uma alusão mesmo. Uma analogia. Uma analogia. Então, essa semente era uma semente que tinha uma intenção... Porque tem isso também. Que tipo de intenção tinha? Eu quero muito ter um filho, mas eu quero uma intenção... Eu quero ter um filho porque se eu não tiver um filho, o casamento acaba. Tem essa também. Entendeu? Aí eu quero ter um filho porque eu tenho o amor da minha vida. Isso, eu quero gerar isso. Isso. Ou eu quero, sei que lá... ele cuide da fortuna da família. Que ele seja, sabe, alguma coisa que eu não fui. Que são intenções que eu chamo de condicionais, né? E existe esse estudo que eu faço que é... profundo você entender assim, eu fui planejado, eu fui desejado, mas depende também, se você foi planejado e aquilo te aprisiona, o que é que eles queriam de você? Exato. Entendeu? Você fica a vida inteira, às vezes, cuidando de pai e de mãe. Eu pego, por exemplo, o caso, por que os seus pais, a tua mãe queria um filho? Ela queria companhia. Aí você fica a vida inteira sendo companhia, cuidando da mãe. Um exemplo. Aí, então, qual que é a intenção dessa semente? Mano, que da hora. Qual que é a intenção dessa semente que chegou nessa terra? Tá, bom. Aí, então, a terra, a gente vai criando as nossas raízes. Criar nossas raízes, para a semente nascer, ela precisa de fricção, como a gente também, né? Dentro do útero lá da mãe, assim, a gente vai naquela fricção... No início é bem gostoso, é tudo grande, espaçoso, né? O imóvel... o imóvel dá pra... A sala tá... Você tá na cobertura, irmão. Mas daqui a pouco... Você tá aqui no 100 metros, aqui sozinho. Daqui a pouco nada você tá no estúdio. Daqui a pouco você tá na kitnet ali, daqui a pouco fala, vamos desocupar o imóvel? Pra onde você quer que eu vá? Eu não sei de nada, né? Despejado e nasci. Isso que eu ia te perguntar, até na parte... influencia até na parte... Quando vai nascer também, tem alguma coisa a ver? A forma que nasce, se é na parte natural, ou se é cesárea? Vou chegar lá. Tá, foi bom. Aí, então, a gente veio a semente, então a gente vai sendo gestado. A gente é gestado como a natureza debaixo da terra. A gente é gestado dentro de uma mulher. Então, o que é qual é o ambiente que a gente é gestado? No ambiente feminino, quais são os elementos que tem ali dentro? Dos 4 elementos, o que tem mais ali dentro? Água e terra, alimento. Tem oxigênio, claro que tem. Tem um pouco de luz também ali, claro, porque também vem pelo alimento a luz, né? Que é a luz do sol, que é o pai de toda a vida. Sim. Mas principalmente os elementos femininos. Água, né? A gente foi concebido na água. E terra. São elementos muito femininos, que estão ligados muito com o ser. Então, a gente começa ali, nossa vida... A primeira relação da nossa vida, olha como é importante para você entender todos os relacionamentos da sua vida. A primeira relação, quem foi a sua primeira relação? Com a minha mãe. Com a sua mãe. É a primeira impressão de relacionamento íntimo que você tem. Exato. Se é bom ter relacionamento íntimo na sua vida hoje, é porque foi bom para você ter um relacionamento íntimo com a sua mãe. Caralho, virou a chave, papai. Agora, gratidão, se não irmão. foi muito bom o relacionamento lá dentro da sua mãe... Já era. Aí você vai ter que passar uns perrengues, que nem eu passei, entendeu? Pra entender o que é esse relacionamento íntimo. Mas só pra deixar bem claro aqui pra todo mundo que tá assistindo, tudo dá pra resolver. Tudo tem um caminho, não tem, doutor? Vou chamar até de doutor. Doutor. Tem uma técnica. Nascimento não é sentença. Na verdade, nascimento é... Na Índia, eles chamariam isso de karma, né? Karma. O que você veio aprender? Quais são os desafios que a vida vai te colocar que vão ser desde o início até
a vida toda, você vai ter que lidar com aquilo. É tipo as matérias que você vai ter que lidar. Sei lá, pode ser abandono, pode ser rejeição, pode ser achar que você é indigno, que você não deveria estar aqui. Essas dores mais profundas, né? Então a gente tem essa questão de lidar com essas histórias que são as mais antigas. Então dentro da mãe ali a gente tá água, né? A gente tá terra, tá gestado. Que sentimentos que ela tinha? Então a concepção ela fala de como eu me sinto no corpo físico, como eu começo as coisas, né? E como eu me sinto recebido pelas pessoas. Como que você se sente recebido quando você vai entrar num projeto novo, quando você vai começar um relacionamento? Você vai meio desconfiado, você vai Você assim, vai confiando. você vai, não, eu cheguei. Que sou eu, Isso é pra papai. mim. Carnaval! Ou você chega olhando assim, Você chega sabe? com ele. Fala aí, quem é esse pessoal aqui? Será que eles querem que eu esteja aqui? A forma como você se expressa de primeira impressão diz muito a forma como que você veio lidar com a vida. Exato, como você chegou, como foi como foi que eles te receberam. Então, isso a concepção é como a tua mãe te recebeu, como o teu pai te recebeu, e a família também. E essa Seu alegria... irmão, se você tem Você irmão... sente tudo isso. Sim, por exemplo, assim, eu pego muita gente que às vezes eu atendo e fala, como que teu irmão te recebeu? Meu irmão ficou, nossa, feliz da vida. Conexão vai pra vida toda. Ah, meu irmão ficou puto da vida que ficou Você grávida. tá ouvindo o que ele tá falando, né? Você tem que ficar feliz com o nascimento da sua irmã. Sua irmã tá vindo, você tem que estar feliz. Vai, minha irmã! Senão você vai gerar um trauma leve. Tô brincando. Pressão ao vivo. Então, a concepção fala isso. A gestação é o segundo período, é o segundo sexto. Então, no segundo sexto, você tem ali um período mais longo. A concepção vai até os 3 meses. Então, a gente, até os 3 meses, é aquele período assim, tipo, ainda que dá pra... Pode, às vezes, não vingar, né? Até os 3 meses pode acontecer ou um aborto espontâneo ou, às vezes, um aborto provocado. É comum acontecer isso. Passou esse período de 3 meses... Depois eu até falando desse negócio do depois aborto. passou dos 3 meses até os 9 meses, é o tempo de percepção do ambiente, de sentimentos, de dia a dia, de cotidiano. Como é que... O que a tua mãe fazia? O que ela sentia? O que teu pai também estava fazendo? Isso é um ponto muito importante, né? O pai, em essência, deveria gestar a mãe, que gesta o filho. É isso, eu faço isso. Entendeu? Porque ali ela tá muito sensível, ela tá precisando de apoio, ela tá precisando de segurança para deixar aquele ser sentir segurança também. É isso que eu ia falar. Eu escutei antes da minha esposa engravidar, eu acho que eu já tava vendo. Eu sempre gosto desses sinais, né? Que a vida vem nos dando, né? Que Deus vem falando com a gente por pessoas. E aí, um ano antes dela engravidar, uma amiga minha falou, a esposa do Diogo, falou pra mim assim, quando a mulher engravida, ela cuida da criança e o marido cuida dela. Então, quando a sua esposa engravidar, que a gente nem sabia que ela ia engravidar, ela vai cuidar da criança e você tem que cuidar dela. Isso. Para ela ter tempo, um exemplo, amor, eu vou fazer isso aqui para você, ou não sei o quê. Fazer realmente ela ter uma gestação de você cuidar dela, porque ela já tá cuidando da criança. Não adianta você achar que você vai cuidar da criança. Não. Se você cuidar dela, a criança vai sim ser bem mais cuidada. Porque... É uma relação, é uma realidade. Exato, claro. Ela tá muito sensível ali. E ter um pai, um homem presente, uma pessoa que dá suporte, que dá segurança, faz ela relaxar. Então, se ela relaxa, serotonina, oxitocina, dopamina, ela fica bem. Agora, se tem um cara ali que tá, eu vou te deixar... Entendeu? Uma coisa que a mulher sofre muito também, que eu vejo isso, que até a gente tava conversando com a minha esposa, que a maioria das mulheres que engravida, ela, querendo ou não, ela tem um incômodo, o seio cresce, Os hormônios. aí, os hormônios mudam e tudo mais, aí a relação sexual já não é mais aquela coisa, e aí automaticamente o cara que não é aquele cara parceiro e tudo mais, acaba deixando a mulher de lado e tudo mais. Então isso é uma coisa que acontece muito também, Acontece. né? E isso acaba influenciando muito na criança, né? Influencia. Daí vem essa história, às vezes, por exemplo, se esse homem, por exemplo, eu pego um caso de atendimento que o pai meio se desconectou da mãe, se desconectou do filho que estava sendo gestado e acabou até indo pular a cerca. O que isso na programação desse ser? Vai ter uma terceira pessoa, um terceiro elemento, e às vezes na vida ela vai estar sempre ligando e criando também esses triângulos, criando essas histórias inconscientemente de ter uma outra pessoa, ou pode ficar uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva, com muito medo de perder.
Pode entendeu? ser o sentimento da mãe. É porque é o sentimento da mãe, Nossa. entendeu? O sentimento Já da mãe sei. tava ali. E às né? vezes essa sensação de querer trair ou de querer fazer algo do tipo é porque foi um sentimento que foi gerado às vezes pelo pai. Exato. Na época da gestação, o pai estava traindo, pulando a cerca, foi um E a sentimento. criança tá sentindo tudo. E na verdade, pense assim, esse roteiro, eu vou fechar ele já já, a gente tá falando de gestação, mas ele é o roteiro da nossa primeira vitória. Então, graças a que é que você nasceu? Qual os elementos que tinham nessa primeira vitória? A tendência é que a gente atraia e queira esses mesmos elementos. É por isso que é inconsciente e é por isso que precisa ficar consciente, porque tem uns elementos que você fala, cara, eu não quero mais esse tipo de coisa na minha vida. Eu não quero mais viver triângulos amorosos, não quero mais viver rejeição, né? Não quero mais viver pobreza. Mas por que você atrai? Por que você continua na mesma história? É porque inconscientemente o seu sistema está dizendo, você precisa disso para sobreviver, porque isso deu certo. É que nem Não é que não deu certo, é que é o que você é o que tem é o que registrado. deu certo. É. Sacou? É inconsciente. Então, inconsciente, ele fica com a memória com o que deu certo. Então, ele vai buscar o que dá certo. E aí é que você precisa abrir mão, aí que é a cura que você falou. Então, tem solução? Tem. Você tem que aprender a abrir mão daquilo que você já tem como seguro. Para poder achar uma nova resposta para velhos problemas. Porque você reage, aí vem a coisa da semente que eu estava falando. Então, vem ali a terra, vem a semente, vem as raízes. Então, doeu, contraiu, a gente sentiu um trauma. O trauma, ele cria uma crença, que é uma representação mental da dor. Então, a gente sentiu uma dor muito lá atrás, toda dor, até de infância também, você sente uma dor. Aí, a crença o que que é? Mas por que eu senti essa dor? Aí você pode concluir, e geralmente a gente conclui com a cabeça de criança, quando a gente é pequeno. Eu não sou desejado, eu não sou bom, eu não sou suficiente. É uma conclusão equivocada. Isso são as crenças raízes. E essas crenças raízes, é muito importante a gente entender o que são as crenças raízes, porque a partir daquilo que você acredita, é como você vai agir. Então pensa assim, uma pessoa que sente que o mundo é violento, como que ela age? Violentamente também. De uma forma violenta. O que mais? Agressiva. Agressiva, mas que mais? Assim, ela pode Com agir. raiva. Ela também pode ficar muito Ela também. bobona. É isso que eu ia te falar. Eu ia também, falar, ou pode ser o retrai, né? inverso. Pode ser o inverso. Ela Também. ela pode querer se fechar porque o mundo é tão violento que ela não vai querer ir pro mundo. O mundo é perigoso. Ou pode ficar muito também na luta e fuga, É. né? Ou a autodefesa, né? Exato. Então, assim, aí é importante você entender quais foram as crenças que surgiram dessa dor raiz, o que você acredita que faz você agir. Porque aí você vai perceber que a ação que você está tomando na sua vida é que está gerando aquilo que você acredita. Ah, então se eu não acredito que o mundo é violento, se eu começo a ser agressivo, o outro vai ser agressivo comigo, correto? E aí o Total. que você vai concluir? Ah, o mundo é violento. O mundo é violento. Claro. Ah, e se eu não saio de casa porque o mundo é violento? Você vai ficar ali morrendo de medo e não vai pro mundo acreditando que o mundo é violento. O que você vai continuar perpetuando? A crença que o mundo é violento. Então, a dor, isso é importante, hein, gente? A dor que você sentiu criou uma ideia, uma conclusão de como você pensa sobre você e do que é você e do que é o mundo. Isso faz você agir. De acordo com o que você age, você atrai aquilo que você acredita. E aí a gente fica preso no ciclo vicioso kármico. Caraca, O looping, né? irmão. Fica no looping. O cara fica igual no feed do Instagram. aqui, É isso, fica no looping que a coisa repete, As repete. mesmas coisas. Aí tudo bem. Se a coisa tem algumas coisas na nossa vida que vão repetir até você parar e olhar. E aí que eu. Aí que é o pá do negócio. aí que é o né? pá do negócio. Aí até uma hora que você vai falar assim, mas peraí. Deixa eu olhar essa matéria, Rai, porque de novo esse negócio tá aqui. Tá repetindo. Me dá um professor de Kumon, por favor, porque a matemática eu tô bombando, né? Eu só não passo de ano. Aí você vai se dedicar a olhar aquilo que você mais teme. Aquilo que você fala assim, eu fujo a vida inteira daquilo. Aquilo que você foge a vida inteira é ali que tá a tua cura. Então é por isso que você tem que ir lá aonde você Não quer ir. mesmo. É o eu temido. É onde que você acha assim. É onde você tenta. A gente, na verdade, esse lugar, a gente tenta esconder do mundo. Né? Porque acho que se você mesmo for lá, ou se alguém descobrir, a casa cai. Entendeu? Então é nesse lugar onde está essa dor raiz. E essa dor raiz pode vir, então, na concepção mais forte, pode vir na gestação, ou pode vir também na hora da transição, que é o parto.
Às vezes pode até ter acontecido né, um processo ok. Mas aí chega no parto lá e, né, naquela hora lá tua mãe Ficou trava nervosa. toda, fica, né, e sei lá, precisa de um fórceps, né? E aí? Aí você vem ali, um negócio puxa, você dói, aperta e você contrai, você fala, nossa, chegar na vitória é difícil, né? Porque é a hora da vitória. É verdade. Vencer. Aí tudo fica difícil, Não, né? vencer é sempre um parto. E um parto dolorido que na hora que você chega na linha de chegada tem alguém ali ainda que te dá um tapa. Caramba, irmão. Caraca, irmão, e pior que engraçado você falar sobre isso, porque minha mãe teve muita dificuldade de me ter, né? Aham. Na verdade. Também, né? Você é pequenininho. É, irmão, a cabeça tá ligada. né? Foi natural? Foi natural? Foi natural. Foi natural? Só que é o seguinte, ela foi Jesus natural amado. e eu abri ela que Coitada da mãe o corte. dele. Não, você não tá ligado, irmão. Não, O corte dela, porque assim, quando eu comecei a sair, O ânus, ela parte... Ela, chegou até o ânus. Exato. Abriu até o ânus, irmão. ela rasgou, Abriu. episiotomia, né? Precisou fazer uma episiotomia. Isso mesmo, pra poder sair, Pra porque poder senão não viria. Então é isso aí. Então, a sua mãe, nessa hora, ela sentiu muita dor. E você, junto também, estava ali sentindo também essa dor e também sentindo, lá no fundo, a culpa de estar gerando dor. Porque você estava conectado a ela ainda. Então deve ser difícil para você quando uma pessoa... Você faz alguém sofrer, não é difícil? Assim, quando você pisa lá, quando você... É, por isso que eu sou bem tranquilo também, né? Isso. Porque assim, quando eu era mais novo, eu era muito briguento. Ah, tá. Então, essa questão de brigar comigo, eu Mas você se comecei arrependia depois, né? Se arrependia e arrependia Nossa, muito. aí ficava Parecia triste, que né? eu tinha apanhado, Aham. e na verdade eu tinha batido, mas eu tinha apanhado com o meu inconsciente me cobrando. Pô, meu, você fez isso e tal, isso não é legal, você ficou brigando, você É. machucou o cara, pô, Você e é tal, bem- não sei o quê. Porque ele é professor de capoeira, né? Ah, então. Entendeu? tive Ele fazia muito esse boxe e contato. tudo mais, Não, né? isso é muito bom pra você, porque daí você vai lidar com essa coisa do movimento, da violência, mas de uma forma mais consciente também, né? Isso Massa, mesmo. massa. Isso mesmo. Mas é o que você falou. Eu às vezes sinto essa questão muito de querer não magoar. Mas essa questão também, eu tô trabalhando muito isso em mim, porque assim, essa questão de eu não querer magoar as pessoas, às vezes as pessoas montam em cima. É isso aí. Porque elas veem que É, você porque não, você não você bate desequilibra. também, você só Aceita, tipo, aceita. aceita. E não é que você precisa bater, mas você precisa colocar a pessoa no lugar dela, né? É. Então você às vezes só fica, não, beleza, tudo certo e tal, e às vezes você não consegue trazer essa questão mais. Na verdade, era só você trazer uma nova consciência, mas às vezes você não quer nem falar. Porque às vezes o deixa inconsciente fica naquela, pô, meu, se começa a falar, eu vou machucar essa pessoa, de certa forma, inconsciente nas palavras. Isso. Você não quer machucar, porque Você não quer daí, se posicionar. aí bate numa coisa de culpa. E pra você sentir culpa é uma dor muito profunda. Isso mesmo. Entendeu? Então, o nascimento, o parto, ele fala dessa hora das transições. Como aconteceu a sua primeira transição de sair de dentro do ser, da água da mãe, da terra, daí você vai para o ar e vai para a luz. É uma vitória, né, cara? A primeira vitória da nossa vida é nascer e sobreviver. Então, se foi uma coisa que você sentiu, que você fez de uma forma que foi, né, natural, que foi, né, você foi bem recebido, você tem uma impressão. Agora, se você sente que você chegou e que foi muito difícil, foi dolorido, que a recepção não foi muito boa, fizeram lá aquele monte de exame, enfiou o negócio aqui no pé e foi um colírio lá e um negócio aqui, sei lá, prematuro, enfiou na garganta. Aí você tem a sensação de que as vitórias, que chegar nas vitórias... É muito difícil. É muito difícil, vai ter muita dor. E aí é que nasce a raiz da procrastinação. Meu Deus do céu. Caramba, irmão. Caramba, gratidão pelas suas palavras, hein, irmão. Entendeu? A procrastinação, porque aí você não quer ir pra vida. Você não quer fazer, porque você tem medo. Você fala que você sabe que vai vir dor. Você vai ver que você acha que a vitória tá acompanhada de uma coisa muito negativa. Por isso que muita gente não consegue ter esse entendimento sobre É. valorização, dinheiro, esforço, se sacrificar, fazer, e a vitória vai estar ali se você... Putz, cara... Né? Não é só isso, é óbvio, tá? Não, sim, Mas sim, esse sim, é um sim. ponto. É um que, ponto. É um ponto que faz muita. Na verdade, todo mundo tem um pouco dessa coisa da procrastinação, porque é a primeira separação. Não é assim, eu nasci, foi parto normal, debaixo d'água, tinha golfinho e estavam cantando mantra. Eu tenho uns amigos meus que fizeram da Índia, com banheira, com tudo assim. O menino também tem as histórias dele e tal, e tá tudo certo.
Porque, na verdade, essa primeira separação, ela é dolorida e é traumática para todo mundo. Não é De assim, alguma forma. não tem É por causa da separação, né? Tá cortando hoje ela, né? existe aí até uma linha que está fazendo o parto, né, orgásmico, um parto humanizado. Isso vai reduzir esse trauma e puxa que legal. E como é que é isso? Isso é uma preparação que tem que estar toda uma gestação se preparando, né, para poder fazer um nascimento e que na hora do nascimento a mãe esteja tão bem, ela já processou o seu próprio nascimento, que isso é uma coisa importante. A mãe, quando ela está bem preparada para nascer, ela também conhece como ela nasceu, porque a memória que ela vai usar para nascer o filho, a filha, é a memória que ela tem de como ela nasceu. Entendeu? Isso é transmissível. Isso é a genética que está transmitindo essa informação. Não é ninguém ensina uma mãe, E aí uma mulher a a ter criança, filho. aí a criança meio que aceita. Não, ninguém ensina uma inconscientemente. mulher a ter filho. Isso está já na história do corpo dela. Na verdade, todo o processo de nascimento é uma preparação para aquilo que você vai encontrar do mundo de fora. Então, o que você, já dentro da sua mãe, foi preparado para encontrar no mundo de fora? Entendeu? Que ambiente que você foi e se deparou? Então, aí você se depara do lado de fora, no parto, nas primeiras horas, aquela hora que seria o seu protagonismo. É uma hora importantíssima, uma hora tanto que eles chamam no parto humanizado, tem a hora de ouro. A hora de ouro é aquela primeira hora que o pai e a mãe ali, ó, sabe, o contato máximo, o máximo que puder ser mãe e pai ali, sabe? Não tem enfermeira, tira esse povo todo ali e fala, ó, dá licença aqui que a gente cuida, que só se precisar de algum tipo de intervenção mesmo, aí você, né, deixa... Vocês entram. Aí eles entram. Adriano, já que a gente está falando sobre essas causas de tudo isso que pode ser gerado através da questão da gestação, do parto, tal, tudo, qual que é a consciência que você traz para ter uma boa gestação, um bom parto e a gente conseguir ter de uma forma menos dolorosa, mas que veio uma forma consciente aí nessa fase de gestação, o parto, primeiras horas? Como que você... Então, começa tudo da intenção. Qual é a intenção que tem essa semente? O que vocês querem? Uma intenção raríssima, mas que eu trago e muitas linhas trazem, é assim, um homem e uma mulher, eles se amam. Aí esse homem e essa mulher, assim, ó, te amo tanto que eu quero fazer um filho em você. Tá? E a gente vai dar tudo que a gente tem de amor para esse filho, para que ele possa dar tudo que ele tem para o mundo, não para nós. Então, essa é a primeira intenção, vai de você, pai e mãe, vai dar para o filho e não queira algo em troca. Receba, né, da vida, né? Pai e mãe estão em cima, que nem a constelação, vocês estão em cima e está embaixo. Aí você dá para o filho o amor, né, que você tem para dar, aceitando ele o que for, da forma mais incondicional possível. E aí, sim, né, durante a gestação, pensando que aquele ser, ele está sentindo tudo que está acontecendo. Então, assim, a memória é uma memória corporal, é uma memória celular, é uma memória do sistema nervoso, tudo isso está sendo programado. Não é só a memória da mente, da mielina, que nem a ciência, ela bate ainda nessa tecla que é só a memória da mielina. Não. É corporal também. É corporal, tanto que eles estão mudando isso, mas é muito lento, porque a faculdade de medicina, obstetrícia, você mexer um fio ali, né? Demora muito. Então, essa memória toda está ali trazendo, né, informações. Que informação que você quer levar? Que você quer dar para aquele ser? Dizem, né, lá na Índia, eu aprendi que eles falam assim que é a melhor hora para você ensinar qualquer coisa. Você quer ensinar... É por isso que filho de músico é músico, filho de bailarina, de arquiteto, porque ela está sendo programada. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que foi gestada, concebida com uma intenção nos Estados Unidos, né, brasileira, mas foi nos Estados Unidos, e depois ela foi gestada nos Estados Unidos e veio a nascer no Brasil. E assim, essa pessoa, né, ela praticamente assim, malemar estudou inglês. Na hora que ela começou a estudar inglês, 6 meses ela estava falando. Por quê? A mãe dela era professora nos Estados Unidos. Nossa. E ela falava inglês com todo mundo. Então ela já estava ambientada com a língua. Com a língua. Só precisava relembrar. Ela já sabe. Entendeu? É fácil. Que incrível. Porque ela já foi introduzida naquele ambiente. Então, na verdade, a gente já tem essa memória. Tudo o que você recebeu de informação. Quando você decodifica essa informação, você vai conhecer a história do quê? Do corpo. É essencial você conhecer a história do seu corpo.
Pra quê? Pra você poder se libertar dessa história. É essa que é a viagem toda. Porque se deixar, quem é que vai mandar na sua vida? É o corpo. O corpo ele só tá preocupado em como sobreviver. Só que sobreviver não é viver. Entendeu? É diferente. Você quer viver, É você precisa... viver. Quem que manda aí é o despertar. É a consciência que você tem que botar ali no centro da história. Você vai falar, ó, meu corpo, eu cuido de você, eu sei que você é importante aqui como veículo, mas quem manda não é você. Porque quem é o corpo? O corpo é o inconsciente. Só que nós não somos o nosso corpo. Não. Não é? Despertar. Não somos o corpo, estamos no corpo. Somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E aí, toda essa história que o corpo tem, ela tem um propósito, que é acordar o seu espírito dentro do corpo. Porque ali você vai falar, então tá, eu vim com uma treta dessa aqui. Essa aqui é a minha treta de rejeição, essa aqui é a minha treta de se sentir indigno da vida, essa treta de achar que eu não posso ser quem eu sou, que eu atrapalho, que as tretas mais profundas que o ser tem. Quando você identifica essas coisas que aconteceram no início da vida, você vai identificar a sua dor. Só que por trás de toda dor tem o dom. E é aí que a vida quer te despertar. Então não é nada à toa. Você vai falar, meu, nasci, meu, que maldição é essa? Que eu não tenho nada aqui nessa terra. tá acontecendo? O que eu vou fazer? Que maldição é? Não, cara, quanto mais difícil o programa, é mais Mais profunda é a sua missão. profunda a sua missão, mais capacidade. Mais dom você tem. Mais ali você talvez tenha assinado ali no contrato, assim, ó, me manda lá uma treta boa. Eu fico imaginando eu assinando lá o contrato antes de pré-encarnação. Falei, me dá um negócio aqui que eu não vou esquecer, que eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que voltar para minha origem, que eu tenho que voltar e me lembrar de quem eu sou. Me dá, por favor, uma programação assim. Eles falaram, pode deixar. Eu acho que eu também fiquei trocando uma ideia lá na porta, lá um tempão lá. E aí, beleza? Não, beleza. Não, deixa pra mim, deixa essa daqui. Essa daqui vai roubar. É engraçado você falar sobre isso. Eu tava vendo um vídeo ontem, que é um canal que eu sigo todos os dias e vejo todos os dias do Corvo Seco. Não sei se você já ouviu falar. Nossa, demais. Já, demais, né? Ali é divino, né? Só os caras bons, né? Não, são os mestres dos mestres, né? E aí ele fala sobre essa questão da dor e da felicidade. A dor não é nada diferente da felicidade, né? Então, assim, se você tá gerando o mesmo teor de dor, vai ser o mesmo teor de felicidade. Então, se você tá muito, muito na felicidade, você pode ter certeza que o teor de dor vai ser da mesma compensação. É como se fosse uma balança, né? A felicidade e a alegria, elas andam juntos. Aquela mesmo sorriso, onde você tá dando risada, é o mesmo lugar que você chorou. Sabe? Então, tipo, é o espelho, né? Então, assim, quanto mais dor você tem, é a maior compensação de que você vai ter felicidade, tá ligado? Vários fatores. O bagulho Na verdade, se você se fecha não quer sentir dor nenhuma, que é a resistência, que muita gente tem essa história, não quero sentir, eu quero fugir, toma remédio, fica nas redes, come pra caramba, consumo, todas as coisas que a sociedade vende pra você fugir da dor. Na verdade, você consegue até fugir um pouco, anestesiar e não sentir a dor. Só que você não sente o amor também. Porque está anestesiado. É tudo, entendeu? A vida tem essa coisa. A dor, quando você percebe ela como perfeita, ela não é mais dor, ela não é sofrimento. É mais uma coisa que vai fazer você crescer, que vai fazer você aceitar e dizer sim, né? Não ficar na resistência. Porque a dor está na resistência, né? Os dois sofrimentos são você resistir àquilo que é e você desejar que seja do jeito que você gostaria que fosse, que é o apego. Então, a resistência é muito porque está ligado com a história do passado. Então, o nascimento, quando eu faço o estudo do nascimento, você vai encontrar o que você está resistindo na sua história que você não quer olhar, que você não quer sentir de novo. Que dor é essa? Porque se você não quer processar essa dor, porque tem uma história da dor, por que ela se repete? Ela se repete, segundo a Índia, porque ela precisa ser processada. Enquanto ela não é processada, ela não passa a mensagem que ela precisa passar para o seu espírito, que é para despertar alguma coisa. Então, em algum momento, a gente precisa sentir essa dor e olhar para ela como perfeita e aceitar que ela é processada e ela que faz brotar o dom, a virtude, que vai fazer você falar, poxa vida, nossa vida é boa, valeu a pena. Então, você volta para a sua história para ver o que você está resistindo, o que você tem medo. Porque aí você vai parar de criar essa ideia de que a salvação está sempre no futuro. Uhum.
projetando o futuro. Se eu me tornar isso, se eu fizer aquilo, se eu for não sei o quê. Então a maioria das pessoas hoje não consegue Elas viver. param de viver. Elas não vivem no presente porque ou elas estão resistindo à dor ou elas estão apegadas ao prazer. Entendeu? Então fica nessa viagem do futuro que eu preciso me tornar, preciso ter, eu preciso consumir, eu preciso conquistar, mas eu não quero olhar para aquilo que eu não gosto. E tá deixando de viver o agora. E aí você não vive o presente. Aí você não vive. É um único lugar, porque isso é kármico, né? Aí Eu escrevi no braço, ó. É. Aqui e agora. Aqui e agora. Qual que é a única saída para isso aí, né? No mais profundo, quando a gente vai mesmo numa profundidade para entender essa história do seu corpo, a história da sua alma, né? Que é do DNA do corpo para o DNA da alma, você vai perceber que para fazer essa transição do DNA do corpo para o DNA da alma, para você se libertar desse ciclo vicioso do DNA do corpo, só tem uma coisa que é capaz disso. Não é você arrumar nada, porque não dá para arrumar. Você teria que arrumar a tua mãe, teu pai, teus bisavós, tipo... inarrumável a história. Sem limite. É só você aceitar. É você aceitar e você estar na presença o máximo que você puder, porque a presença te tira do karma das histórias que ficam rodando na cabeça. Eu sempre falo que o mesmo tempo que você evolui é o mesmo tempo que você aceita. Porque se você aceita, você já evolui. Se você não aceita, você fica preso naquilo, aí você não evolui. Então, looping, né? O prazo que você tem de aceitação é o mesmo prazo da evolução. Porque a partir do momento que você aceitou, você, pum, próxima fase. Tô pro próximo. Aceitei, tá tudo certo, beleza. Agora, se você ficar ali, aí você já travou. Aí quanto tempo você vai ficar travado ali? Tá voltando. Exatamente, aí você deixa de evoluir. Então, eu falo muito sobre essa questão da aceitação. O que acontecer na sua vida, se for bom, se for ruim, aceita. Arro. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas dá o passo que Deus dá o chão. E é isso. Para ter essa capacidade de aceitação, a gente precisa voltar para essa história original. Entendeu? Tem uma história mítica que é muito interessante para exemplificar o que é essa dor original, que é a história do mito do Minotauro. Já ouviu falar, né? O Minotauro, que é aquele Sim, ser... o ser. Meio metade homem, que é metade homem, que tem um chifre também metade touro. Dizem que Perseu foi ele foi aprisionado e ali ele poderia ser liberto para casar com a filha do imperador, que é a Ariadne. E Ariadne gostou de Perseu, né? Só que para poder casar com Ariadne e ser liberto, ele precisava fazer a prova de entrar no labirinto e encontrar o Minotauro e vencer o Minotauro. Duas coisas treta pra caramba. Eu ia falar, irmão. Próxima encarnação. Então ninguém conseguia fazer isso, segundo a história mítica, ninguém conseguia entrar dentro do labirinto e voltar vivo do labirinto. Ninguém sabia se era por causa do Minotauro ou se era por causa do labirinto. Mas ele pegou e topou. Só que nessa, que a Ariadne gostou dele, isso tem um sentido tudo, né? Ela caguetou. Ela deu um fio de ouro pra ele fazer entrar no labirinto. E ir até o Minotauro e depois poder voltar. E aí ele entra, teoricamente encontra o Minotauro, vence o Minotauro e volta pelo fio de ouro. Agora a pergunta, quem é o Minotauro? É isso que eu ia te perguntar agora. Isso, quem é o Minotauro? Quem é? Minotauro, primeiro, existe? Não. Então, o Minotauro, ele representa um medo que a gente tem de algo que pode nos matar, mas que não existe. Entendeu? É algo que se você acha que descobrirem dentro de você que você não é digno da vida, que você não deveria estar vivo, que você morreria. É uma ideia de que você, em algum nível, tem um erro em você, que você não deveria ter nascido, que você não deveria estar aqui. Então o Minotauro, ele representa esse eu temido. Aí, Ariadne dá um fio de ouro. O fio de ouro representa você entrar dentro do labirinto. O que é um labirinto para nós? É a vida. Mais do que a vida. A cabeça. É a mente, isso. Putz, pode crer, é verdade. É o labirinto. Então, assim, você entrar dentro do labirinto da mente, você precisa entrar com consciência. Então, o fio de ouro é você prestar atenção por onde você está indo para chegar. Aí é o trabalho mesmo, que é um trabalho que você... Algumas pessoas vão querer fazer na vida isso. Outras não vão falar, isso é muita treta, deixa para a próxima encarnação. Que é ir lá onde está o Minotauro. Quem tá afim mesmo, vai aonde tá o Minotauro. Eu tô afim, irmão. Entendeu? Vai onde tá o Minotauro, com o fio de ouro, e depois volta, né? O fio de ouro representa também o feminino, na verdade, né? Eu ia falar isso. Testemunha. A testemunha que vai prestando atenção para encontrar
aquilo que teme. E quando você encontra aquilo que você teme, o medo morre no medo. A dor morre da dor, nunca no seu oposto. O nosso maior medo morre quando você sente ele e você percebe que ele não tem sentido, que ele é uma ideia. O medo é uma mentira. É uma mentira. Putz, real. E aí é por isso que é o Minotauro, ele não existe. É a forma como você enxerga ele. Profundo, né? A gente voltando pro nascimento, que é mais fácil, mas isso aí vai. Irmão, mas isso é porque muito você tá bom, no podcast despertar. Consciência, não, total, irmão. Não, e tudo tá ligado a outro, porque essa consciência que você tá trazendo sobre a gente ir lá e encontrar o Minotauro tá relacionado aos nossos traumas gerados em toda a nossa vida. Exatamente, o medo mais profundo. É, o medo mais profundo. Se você não conhece o seu medo mais profundo, você vai ficar fugindo dele a vida toda. Só que fugir dele a vida toda vai fazer ele se perpetuar a vida toda. Ele só para de se repetir quando você olha e fala que medo é esse, deixa eu olhar, deixa eu sentir e descobrir que ele não é de verdade, que ele é um minotauro, ele é criado. O nosso maior medo não existe. O livro de Urântia tem uma parte boa que fala assim que nós temos um único problema e ele já está resolvido. Que é a ideia que nós estamos separados. No fundo, a gente está viajando todo aqui, criando guerra, criando problema, criando não sei o quê, porque a gente se sente desconectado. Muito. Muito desconectado da quê? Da essência. E a volta é você ir aonde tudo começou. Então, o trabalho do mapa, isso também tem essa história, né? Aonde começou? Aonde você teve um dia já que você pôde relaxar, você pôde se entregar também? Foi dentro da sua mãe. Nossa, e é engraçado você falar sobre essa questão da guerra, que pelo fato dos nascimentos desses caras que estão fazendo isso hoje, também reverberou em todo esse sentimento que a mãe gerou eles, que deve ter sido em cima de guerra também, em cima disso, daquilo, aquilo outro. Principalmente. E aí aconteceu, é por isso que está acontecendo tudo isso, porque eles só estão repetindo um padrão do que veio de geração em geração, que é aquele negócio que você falou da terra fértil, né? É. Você foi criada, onde que foi brotada a sua semente? Que terra era essa? Você nasceu com, né, aqueles que nasceram na Segunda Guerra Mundial, eles vieram assim com um sistema de defesa muito armado. Porque é isso. Então você chega, imagina, você chega num lugar onde é violento, onde existe escassez, onde existe fome, onde existe falta. Então o seu sistema de defesa já sabe, já tá tudo dizendo ali para ele, ó, na hora que você nascer, aqui fora o negócio é punk. É punk. Tá? Aí ele já programou para isso. Exato. Daí você está sendo programado para quê? Para se defender. E no início da vida a gente tem que se defender muitas vezes. Então essa galerinha vai vir assim, tipo, né, com sangue nos olhos para se defender. E é natural que venha. E todo mundo veio com isso. Só que, obviamente, quando a gente vai se tornando mais consciente, a gente vai vendo que viver no sistema de defesa é viver no estresse, é viver na ansiedade. Preso. Exato. E o corpo, ele não foi feito para viver no estresse, na ansiedade, no medo. Ele contrai. Ele contrai, ele adoece. Então, é por isso tem uma revista, a revista Time, ela fez uma capa, não muitos anos atrás, como os nossos 9 primeiros meses programaram tudo que a gente vai sentir durante a vida. A revista Time, que é aquela revista americana famosa, conhecida. E eles abordam muito a questão da saúde. Que problemas de saúde, né, como problemas de coração, de Alzheimer, tudo já começou já dentro do útero da mãe. Nossa. Se você não processa isso durante a vida, isso vai vir lá na frente, entendeu? Porque é o sistema de defesa. O sistema de defesa, ele entra no modo simpático, que eles chamam, né, que é a luta e fuga. Esse modo, na verdade, ele existe e é necessário que a gente viva no modo simpático. E não é nada simpático, né? Que é o sistema você simpático. Tá aqui assim, zero simpático. Que ele fica, né, tipo assim, o que eu faço para sobreviver? A gente precisa disso, porque em algumas situações, poxa, a gente já viveu o tempo das cavernas, né? Então a gente precisa disso para sobreviver. Só que depois disso é que nem um bicho que relaxa, entendeu? Né? Fugiu do leão, pronto, ele não fica lá no sistema, né? Ele relaxa. Você vê os leões, você já viu isso daí como que é, lá nas savanas? O leão corre atrás de um, pega um, o resto tudo relaxa. Que é o sistema parasimpático. Então a gente precisa aprender a sair desse sistema de defesa. O nascimento, fechando aqui a ideia do como a gente sentiu, a primeira impressão, eu me senti seguro? Não, sim, ok. Me senti bem-vindo? Porque às vezes você não se sente seguro porque não foi planejado, mas depois foi bem-vindo. Ou não, tá? Aí depois, com 2 anos de idade, e a partir de 2 anos, na nossa infância, começa a formar a ideia de si mesmo. A ideia de si mesmo, se você não se sentiu seguro, se você não se sentiu bem-vindo, qual que você acha que vai ser? Não estou seguro e não fui bem-vindo. Você vai achar o que de você?
Não, que eu não sou nada. Que eu não sou bom, que eu não sou legal, suficiente, que eu não sou capaz. Exato. Aí vem a sensação de querer sempre... Ou a pessoa retrai, ou ela quer sempre estar se alimentando de atenção. Isso. Aí, então, você vai fazer essa primeira impressão é quem eu sou. Né? A conclusão, na verdade, quem eu sou. A gente lá desde criança começa a formatar quem eu sou. Todo mundo tem uma ideia de quem é. É totalmente equivocada essa ideia, a gente carrega a vida toda, muitas vezes a mesma. Quem eu sou? E aí, a segunda, que é a mais complexa depois da ideia de quem eu sou, é como eu vou me defender. Que é onde surge o software de sobrevivência chamado eu-ego. O ego é basicamente o software de sobrevivência. Ele não é o que nós somos, de fato. Ele é só aquele cara que tá ali para te proteger pra você não morrer. Nossa. Só que não Que o ego é bom, né? Só que aí... Mas o problema é que ele vê risco e ataca em tudo. Às vezes a pessoa tá ali, tipo, querendo gostar de você e você tá ali, ó. Desconfiadão, Desconfiadão. Essa pessoa vai me machucar. Exato, ele tá sempre achando que você precisa se defender. E aí ele entra no sistema de luta e fuga. E aí a pessoa nunca consegue ser feliz porque ela tá sempre nesse labirinto. E aí, exato, mas na verdade ele tá nesse labirinto. E aí quando ela começa a entender isso, né, vamos simplificar. Começo também, né, a gente tá aqui falando de coisas bem profundas, mas o básico é como eu nasci, tá? Entenda como foi que eu nasci, como fui concebido, como eu fui gestado, como eu fui parido e as primeiras horas. Eu estou ajudando até as pessoas, eu falei para vocês, eu criei o primeiro mapa do mundo para identificar traumas e crenças surgidas no nascimento. É isso, primeiro já fala seu Instagram aí já. Isso, mapa do nascimento. Mapa do nascimento. Mapa do nascimento. Boa. Tá? Nem procura Adriano, tem até um do Adriano, mas mapa do nascimento você me encontra. Mapa do nascimento. E aí, lá no mapa do nascimento, você vai encontrar um negócio lá que é um combo que chama Nasci, Vi, Venci. Que é um combo muito legal mesmo que eu criei para poder a pessoa entrar dentro dessa história de uma forma bem leve também. Que é, primeiro, fazer uma meditação. A meditação do útero e a meditação do nascimento. O que é a meditação do útero? Você fazer à noite, se reconectar com esse lugar de útero, de onde você veio, mas sem precisar fazer processos, né? Essa meditação, ela não tem o objetivo de fazer antes de dormir você ficar revivendo histórias de útero, mas para você sentir que você está seguro, que você pode dormir, que você pode relaxar. Muitas vezes as pessoas não têm a facilidade de dormir, é porque histórias uterinas foram muito difíceis. E aí elas ficam... Cadê o Carlão? Né? Tá lá fora. Entendeu? É, o Carlão História, tem problema de dormir. Não consegue dormir, Não precisa de consegue remédio, dormir. não consegue dormir porque... Onde foi o primeiro lugar que você ficou totalmente vulnerável, impotente? Foi dentro do útero. Se você não estava muito relaxado ali, é óbvio que você vai ficar com medo de relaxar de novo. Relaxar É totalmente. uma memória do corpo. Então tem essa meditação do útero e uma meditação para você fazer quando você acorda, que chama meditação do nascimento, para você ir para a vida, para você ver que tá tudo certo, vamos lá, né? Mais um dia, né? Tudo começa de novo e um novo ciclo. Aí eu tenho um e-book nesse combo que chama A Raiz da Questão. Aí eu explico um pouco mais dessa coisa da árvore da vida que eu trouxe aqui um pouco, né? Que é essa coisa da semente, da raiz, dos troncos, da ação, como eu ajo, o que eu colho, o que eu sinto e como você planta novas sementes em novos lugares. É importante entender que existe as leis da vida regendo a nossa vida, que são as leis da natureza. Ninguém está inventando, não fui eu que inventei isso. Simplesmente você pega assim, como que, né? É teorias As coisas... constatadas. Exato, mas como que elas se aplicam a mim mesmo? Como essas leis se aplicam à minha vida? É muito importante a gente entender causa e efeito, interdependência, impermanência. Então, nesse e-book tem um pouco... O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Se você continua agindo da mesma forma, você vai receber os mesmos frutos. Exatamente. E aonde que você para de colher os mesmos frutos? E aí, por último, fazer um mapa do nascimento, que é você responder 18 questões sobre o seu nascimento. Fui planejado? Fui desejado? Pela minha mãe, pelo meu pai? Queria uma menina? Queria um menino? Que é uma questão que pega super aí. Né? Aconteceu, né, alguma coisa na gestação? Teve um aborto anterior? Aí tem 18 perguntas lá. E essas perguntas vão levar você para respostas que estão feitas para serem online, obviamente, que tem aquela coisa de você ser abrangente nas respostas. Não dá para você... Porque quando eu faço uma leitura individual, assim, as pessoas respondem um questionário e aí tem uma sessão comigo, é uma coisa um pouco mais personalizada, vamos dizer assim. Dá para você entender. Mais pontual. Você tem mais perguntas, tem mais entendimentos, né? A gente vai fazendo assim, mas
O inicial, eu quero que a pessoa entenda o básico de causa e efeito. Então, esse mapa do nascimento é o primeiro mapa do mundo para identificar traumas e crenças surgidas no nascimento. É online, eu fiquei anos, não sei nem quantos anos, faz 5 anos que eu estou montando um negócio para a pessoa olhar e ter isso, e é inédito, para poder receber isso e falar, nossa, olha que interessante aqui. Aí se a pessoa gostou, ela viu, entendeu e achou que tem reverbera, porque também tem que ter um momento da vida, né, cara? A gente... Todo mundo tá num momento e se faz esse sentido ou Exato. se não faz. Se faz sentido na sua vida olhar para isso, se você está pronto para ver isso, aí você vem e aprofunda. Aí Se você não, aprofunda ok também. com diagnósticos mais precisos. Aí você tem o que eu chamo Jornada Conhece pelo Seu Nascimento, o diagnóstico de ancestralidade, que é um exame de sangue de ancestralidade. O que é que seus ancestrais já faziam que está acontecendo na sua vida agora? São 7 karmas, né? Que é traição, abandono, rejeição, pobreza, doença, enfim, as coisas que toda família tem, 1 ou 2 pelo menos, né? O mínimo tem. Aí você vai identificar isso. Aí você vai identificar o raio-x da personalidade da sua mãe e do seu pai. Então, a tua mãe era muito nervosa? Ah, tá, era. Você ficou muito submisso ou você foi e identificou com ela e ficou também sangue nos olhos? Você fugiu. Ou você saiu correndo. Aí você identifica da sua mãe e do seu pai, porque, a gente é exatamente a junção desses dois. Eu já percebi isso, já muito forte. Exato. Aí hoje eu trato e tento não repetir esse padrão. Eu acho isso muito importante. É muito importante entender, né? E até para poder aceitar Às vezes eles eu também. vejo meu pai em mim. E É por muito que, louco. E por que às vezes é difícil aceitar pai e mãe? Porque você não quer aceitar você mesmo. Então, quando você começa a fazer esse Aceitar. trabalho, você aceita eles melhor. E, por fim, você fazer um estudo de concepção, gestação, parto, primeiras horas, aprofundado mesmo, onde você faz as vivências, onde você faz, sabe, os processos para sentir como foi a gestação, como foi o parto. Então, isso aí é o segundo caminho, né, que eu dou, que é online também, tudo muito acessível para poder espalhar mesmo. Porque eu fazia esses trabalhos antes, eu tinha um espaço na Vila Madalena, eu fazia esses trabalhos presenciais. Então, as pessoas ficavam o dia todo fazendo vivências, aulas, né, depois compartilhar. Nossa, Aí veio a pandemia, mudou tudo isso. Teve Só que que ser também online. teve um lado bom de tudo isso, né, cara? Que a gente conseguiu, hoje a gente recebe, hoje quantas pessoas podem estar ouvindo a gente em lugares tão distantes, né? Então isso daí é uma coisa legal. Então esse trabalho está conseguindo levar aí para muitas pessoas. Incrível. Da forma como, né, eu acabei formatando por causa da minha própria experiência, por causa do meu estudo. E você tem relatos, assim, de pessoas que passaram por todo esse processo que você falou agora sobre o mapa do nascimento e todo o estudo que vem trazido antes? Você tem alguma história, assim, que marcou isso? Boa. Por exemplo, uma história muito comum é a família desejar por exemplo, eu tenho muitas mulheres, né? É incrível, né? Como as mulheres, elas se aprofundam nessa história, né, cara? Os homens, eles olham e falam assim, ixi Maria, cara, não sei se eu tenho coragem, né? A maioria é mulher mesmo. É Aqui mulher a gente mesmo, até vamos dizer, uma minoria no estudo de autoconhecimento, porque a grande parte que aprofunda o autoconhecimento mesmo são as mulheres, porque elas têm mais receptividade e humildade para receber. Eu sou assim, eu acho que eu tenho um lado feminino bem também, mais forte. você também, com mano. certeza. Com Né? certeza. Porque tem que ter humildade para você ouvir e deixar a Porra, coisa irmão. entrar, entendeu? E o que deixar as coisas pra trás que não faz sentido. Isso. Porque o homem geralmente é mais racional, mais rígido, né? Ele tá na coisa da sobrevivência muito forte. Então, Exato. então aparece muito para mim as mulheres que têm, né, tem um caso de uma moça assim que a mãe, quando ela ficou grávida, ela queria muito que fosse um menino, porque ela queria dar um menino pro pai e porque ela achava que ser mulher era ser fraca, era ser submissa e ia sofrer. Ela tinha já- E gerar um filho. Que as mulheres têm isso, né? Que falam assim, minha vida é servir isso e aquilo e ter filho. E gerar Isso. filho. Então, assim, ela tinha muita dificuldade de se relacionar com o masculino, né? E também porque ela acabou ficando muito masculina, porque tinha o desejo dela querer ser o que a mãe queria. Então, ela não conseguia encontrar um parceiro, porque também aí vai tipo polo positivo, né? Não dá Não dá a liga, liga, né? entendeu? Então ela ia muito masculina, não tinha homem que, né? Ela ficou muito, né? Durona. Aí esse trabalho ajudou o quê? Ela entender que não tem problema ela ser quem ela é. Que ela pode ser mulher, que ela pode ser feminina, que ela pode... E ela foi trabalhando, porque aí é um trabalho também, você identifica uma coisa muito profunda. Ela foi trabalhando para poder
ficar mais receptiva, para poder aceitar mais quem ela é, para poder ficar mais aceitar o feminino dentro dela, que ela nem sabia que ela lutava contra. Tinha essa questão, ela nem sabia que ela, né? Ela falou, eu era aquele moleque, aquela menina que brincava com os moleques, que chamava de estrupício, que falava que tinha, né? Como que chama lá? Ela falou uma expressão engraçada. Não vou lembrar agora, que faz você ficar... bicho carpinteiro. Ela falou assim, é que nem se eu tivesse bicho carpinteiro. Tava sempre agitada. Sempre agitada. Né? Muito... Né? Então ela falou, opa, então quer dizer que não tem problema? Então, isso já ela deixou o feminino dela aflorar. Ela deixou o feminino aflorar. Isso faz uma transformação muito grande. Porque ela começa a integrar. Ela começa a aceitar, né? Ela começa a aceitar e ver que não tem problema. No fundo, você vai ver que não tem problema nenhum em você ser quem você é. E porque o que gera a dificuldade da gente é achar que tem um problema. Achar que tem um problema. Que tem um erro de fábrica, um defeito de fábrica. Aí vem o defeito de fábrica. E você tinha comentado, um pouquinho antes a gente estava falando da questão do aborto. Quando a mãe acaba sofrendo um aborto espontâneo e ela não tem culpa daquilo de estar gerando, e aí depois vem uma outra criança, ela começa a gerar outra criança. Isso também influencia? Como é que é? Vamos tentar sentir pelo... A mãe, a mãe tem... Isso, eu não vou nem falar da criança, eu vou falar mais da mãe. A mãe que sofre, que já sofreu isso e hoje, como é que ela consegue dar os próximos passos sem precisar ficar pensando, vou perder, sabe? Exato. Boa pergunta. Assim, se aconteceu a perda gestacional, é óbvio que ela vai ter que acolher esse medo. Ela não pode fugir desse medo. Ela vai ter que reconhecer esse medo, ver o que aconteceu, entender essa história, sabe? Poder fazer o seu luto também, porque tem um luto ali para aquele ser, né? Sabe? Porque é difícil, cara. É difícil pra chuchu. Minha esposa já perdeu, já. Exato. É uma dor muito profunda. E aí, sabe? Para aquele ser, entender que esse ser não quis, né? Fazer e encarnar naquele momento. Que ela não tem nada a ver com isso. Exato. Era o que tinha que ser. Era o que tinha que ser. Era o que tinha que ser. E ponto. Ponto. Aí essa aceitação, esse luto, faz ela ir novamente para uma nova gestação. E se ela puder trabalhar para poder conhecer os seus medos, porque muitas vezes, tá? Não é sempre, né? 100%. Muitas vezes a questão de não conseguir ter filhos é por causa do próprio medo do que aconteceu no nascimento dessa mãe. Se ela está traumatizada, pode acontecer o trauma. Daí ela fica com muita tensão. Então, se ela vai e processa o medo lá de trás, é sempre o medo lá de trás. Né? Porque as coisas são repetições. Ela processa a primeira vez que aconteceu isso, onde que está a dor raiz, ela fala, então foi por causa disso? Tá, então tudo bem, eu tenho medo aqui, minha mãe... Né? Esse medo não é meu. Exato. Eu atendi uma moça que é a mãe dela, com 6 meses de gravidez. Ela teve a notícia do médico que ela não podia mais sair da cama. Só que ela foi super planejada, foi super desejada, todo mundo fez festa. Só que o que aconteceu? Com 6 meses, o médico falou, você vai ter que ficar na cama. Ela contou pra mim que, assim, ela começa as coisas super animada, super feliz, super forte, mas disso tem uma hora que ela não consegue sair do lugar. Por quê? Foi a época que a mãe dela falaram pra mãe dela, você tem que ficar na cama direto. E aí ela disse que ela paralisa. Trava. Aí ela falou, cara, então quer dizer que eu paraliso em alguns momentos da minha vida por causa da história do meu nascimento, que minha mãe teve que ficar na cama dos 6 meses até os 9 meses. Caraca, mano. Isso já faz, abre uma brecha ali pra pessoa falar, calma, eu posso ser... Aí sim, ela já sabendo que tem essa dificuldade, ela vai falar, chegou, porque vai chegar aquela hora que ela vai falar, ixi, agora não posso sair daqui. Por que ela não pode sair daqui? Porque lá pra mãe dela, se ela saísse, ela podia morrer, né? Se ela saísse da cama, ela podia morrer. Então ela fica com medo, ela vai ter que saber que tem esse medo ali. E ela vai ter que ir com aquilo que vai libertar ela desse medo. Então, para que? A pergunta sempre para que isso existe? Né? Se você faz essa pergunta, para que isso existe? Você não é mais vítima disso. Você vai ver que você está tendo um aprendizado com aquilo. E aquilo tem um sentido. Você identifica o que a vida quer para você, aceita isso que é a vida e desenvolve os talentos. Então, basicamente, o caminho para a gente despertar é esse. Você identificar o que você teme, o que você não quer aceitar, né? O que é difícil para você. Aí você aceita isso e começa a olhar com aquele olhar de o que eu tenho para aprender com isso aqui? Qual que é os dons que eu tenho que desenvolver?
Entendeu? Como que eu posso vencer? E aí, sim, você vai e até começa até dar isso pro mundo, porque você fica bom. É o que eu tô fazendo. Você fica tão bom Você fica tão bom que do nada você tá num podcast Você tá falando sobre, né? Falando sobre isso. Eu não pensei que eu ia um dia falar sobre nascimento, nem... Não, Até uns anos jamais. atrás, Pelo que a gente É a tava prática, conversando. né? Praticando tanto esse conhecimento que aflorou, né? Aflora. E aí a gente vai aflorando vários outros tipos de conhecimento para poder ajudar, por exemplo, como o Michael Dunn fala, você quer mudar uma sociedade? Mude a forma das pessoas. O jeito mais rápido que a gente tem de fazer uma virada em poucas gerações é cuidar das mães, os pais ajudarem as mães a gestarem melhor os filhos para que eles estejam se sentindo bem, seguros, para nascerem mais capacitados para lidar com o mundo, para que eles não saiam nesse mundo olhando que, tipo assim, que... O que eu vim fazer aqui? sabe, eu vou vir pra guerra? Não, você tá vindo pro mundo bom. Vamos preparar os filhos para eles sentir. Qual a primeira impressão que você quer ter? Dá para eles. Você tá vindo pro mundo bom. Se a gente... Imagina a gente nascer já com essa ideia de que você tá vindo pro mundo bom, não faz uma diferença? Você tá vindo pro mundo bom. Você tá vindo para um lugar onde você vai ser amado, onde você pertence, onde as pessoas querem você. Eu quero nascer assim na próxima geração, tá pedido, hein? Eu quero nascer assim, cara. Você tá vindo pra um lugar... Porque aí não tem problema, cara. Você vai vir assim e fala, eu tô vindo pro mundo bom. O mundo pode ser terrível? Pode, mas você sabe que o mundo é bom. Você vem pra brilhar, essa é a real. Tem uma história muito legal, né? Você tava contando da história do seu nascimento, né? Que você foi desejado, planejado, fizeram uma festa, tua mãe queria muito você, né? Né? Então... É uma história que eles contam na Índia, quando eu fiz esse processo, eles contam, assim, de um monge, né? O cara, assim, tipo, a gente recebia lá na Ones, né? Umas dikshas, né? Que é tipo um passe, uma energia. E todo mundo adorava receber a energia desse cara, porque ele ria, ele fazia todo mundo rir, todo mundo ficava no estado de graça quando recebia um passe. Tipo um passe. Diksha é um passe, né? Ficava em êxtase com ele. Aí eles contaram assim, sabe por que todo mundo fica animado com esse cara? A história de nascimento dele é muito interessante. A mãe dele tava pra ter ele... E aí ela precisou levar ele para eles precisaram pegar um tuk-tuk para levar ele para uma maternidade, para fazer um parto. Só que era a Índia e aquele negócio do trânsito, muita gente não conseguia chegar. Tuk-tuk, aqueles carrinhos, sabe? É isso que eu ia falar, o tuk-tuk é os carrinhos, né? Aqueles carrinhos, sempre um indiano magrinho, maluco, dirigindo. A 10 por hora. A 10 por hora, mas parece que é 1000 por hora, né, cara? Porque os caras vão... tanta coisa desviando. Não, parece o sangue dentro do corpo, né, cara? Você não sabe como... Você não sabe como os caras chegam no lugar, mas eles chegam. Aí... O negócio meu deu uma travada, ele não conseguia andar. E aí ela tava começando já a coroar, né? Quando começa a aparecer a cabecinha. Aí o cara disse que conta, olhou pra trás e falou, e tá nascendo, e ele foi ajudar. Então o motorista foi ajudar essa mulher a nascer o filho. E aí, nessa de ajudar o filho a nascer, todo mundo em volta, que estava ali na rua, né? Começaram a cantar pra Ganesha. Om Gangana Pataye Namaha, Om Gangana Pataye. Ganesha para abrir os caminhos. Ganesha, né? Aquele elefante, né? Que abre os caminhos. E Om Gangana Pataye Namaha, Om Gangana Pataye Namaha. E aí a mulher gritava, e aí todo mundo gritando do lado. Caraca, aí, cara, nasce o nenê e o cara levanta o nenê que nem o Rei Leão. Caramba! Então, você vê como faz sentido as coisas? Aí o cara, velho, quando ele chega no lugar, ele é uma festa. Esse cara é incrível, a energia dele chegava, todo mundo ficava assim, tipo, vidrado na energia dele. Caramba. Então, mais respondendo aquela pergunta, celebre essa chegada de um jeito assim, como se fosse uma grande festa, um grande evento. Festa, um grande evento. Que legal, entendeu? Meu. Tem até umas frases, depois eu posso dar pra você, colocar no podcast, né? Umas frases pra você falar no ouvidinho do nenê quando ele nasce. Pra mãe falar e pro pai falar. Não, fala algumas aí, já aproveita. Na verdade é assim, tipo, você é muito bem-vindo, você é querido, você é amado, a gente sempre quis você, a sua vida vai ser abençoada, a gente te ama tanto, 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 tanto que a gente vai fazer o que for por você e você vai fazer muita coisa pro mundo. Você tá falando que... né? Vem no teu coração também. Não precisa necessariamente ser essa frase. Mas sim, mas fazer essas afirmações. Essas afirmações é tipo assim, ele você fala, oi, pô, legal, hein? Aê, legal. Qual é a primeira impressão que você quer dar, né? Para quem tiver segurança, né? Qual a primeira impressão que você quer dar pro seu filho? Que é uma impressão de uma coisa boa? Então, programa, prepara, sabe? Prepara, se possível, um parto humanizado, evitar realmente as maternidades que eles vão forçar você a
Mas se né, é uma cesárea, mas se não A tiver cesárea jeito... é ruim, a cesárea? A cesárea não é que é ruim. É que a minha esposa pode fazer cesárea. É que, na verdade, assim, o parto natural, ele é carregado de tudo que tem de hormônios muito legais também, entendeu? A oxitocina começa o processo, o serzinho falando assim, ó, tô pronto. Aí todo o corpo da mulher, ela vai preparando e tem as bombas de hormônios, né? São 11 hormônios que são recebidos no parto natural. São também na cesárea, mas não como no parto natural. E a sensação do parto natural, a diferença é que existe aquela sensação de, por mais difícil que seja, tem luz no fim do túnel. Você fica com essa sensação de tem saída, entendeu? O cesariano, tá tudo certo nascer de cesárea, muita gente nasce de cesárea. Eu nasci de cesárea. Exato. Ele vai viver um outro tipo de estudo, que é às vezes um estudo também de receber ajuda, aprender a receber ajuda, mas ele não gosta muito de receber ajuda às vezes. Odeio. Exato, né? Ele vai ter esse paradoxo. Eu quero fazer sozinho, mas eu não sei se eu consigo sem ajuda. Mais ou menos isso. E fica na dúvida. O que eu faço? Exato, ele fica sempre na dúvida porque ele fica pensando, será que esse é o melhor caminho? Aquele? E aí o cesariano, então, ele vai precisar confiar... Cara, é tipo um signo, o cesariano. É tipo... ele é o quê? Ele é o partariano? Quem que é? Caraca, ele vai mano. precisar... Na verdade, é um estudo de alma também, não tem problema nenhum. Você vai precisar encontrar uma Preciso voz... resolver essa parada, a gente vai conversar depois, hein? Uma voz dentro de você que vai te guiar no meio desses paradoxos da dúvida. Cara, aí não dá pra voltar mais, né? Já era, né? Já Não, tô mas, aqui, meu, já, mano. Mas Tá. pensa assim, tudo é perfeito como foi feito. Ah, sim, com certeza. Tudo é perfeito como foi feito. É Não isso. tem nada... Assim, porque isso está além da nossa... Sim. Sabe, da nossa O nosso compreensão. controle, né? Não, total, não tem compreensão nenhuma. Que a gente nem. Você imagina. A gente não tem escolha, irmão. É do Nossa, jeito que do tá jeito ali que na veio. situação e vem. E vem em marcha, que você vai mudar alguma coisa desse jeito mesmo. É isso mesmo. Eu sou um cesariano, então. É um cesariano. Você, e poxa vida, hoje em dia, a grande parte tá nascendo de cesárea. Então, a gente tem aí um grande estudo para cesarianos que é legal. Aí eu posso também ajudar o cesariano a entender onde que estão esses paradoxos, onde estão essas dificuldades, entendeu? Porque tem o cesariano também, resumindo aqui para a gente fechar, Tá. e tem o cesariano que veio numa cesárea que era preciso, e tem aquele que não era uma cesárea precisa, uma eletiva. Ah, eu quero que nasça do signo de Leão. Faz que data? Então faz um dia tal. O médico tá indo para Miami. Aí isso é mancada, né? É, porque ele não tá falando, o ser ali ainda não diz assim, tá pronto, vai nascer de cesárea, precisa ser de cesárea porque a sua mulher tem algum tipo de complicação. Existem Tem. realmente algumas situações que precisam ser. Na verdade, ele vem com a sensação assim, tipo, precisava ser assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá. Agora, quando é desnecessário, é a sensação de eu fui invadido. Não era pra ser desse jeito aqui. Vocês cortaram meu barato. Eu podia ter feito do meu jeito. Minha irmã fez isso. Aí a pessoa fica Eu um pouco aguentando minha irmã obstinado. aqui. Fica um pouco obstinado na vida, querendo fazer tudo do seu jeito. Você tem um pouquinho disso? Não é eu. Minha sobrinha, minha irmã fez o parto dia 19. Porque ela é do dia 19 e o Rodrigo é do dia 19. Tá tudo bem. Agora, aí, pra mãe... Agora ela que se vira. Então, ó, pra você que é mãe, que tá assistindo isso aí, porque a pessoa olha pra própria história, mas quem é mãe não tem jeito, vai olhar pra história e vai falar, nossa, o que eu fiz? Ai, que cagada. Não, ninguém fez cagada, ninguém fez nada errado. Tá tudo certo, era pra Porque ser se você assim. tinha o conhecimento que você tinha naquele momento, você fez o que tinha e podia E tá fazer. tudo bem. Agora você tem um novo conhecimento, vai ter um filho, aí você já sabe uma outra Uma coisa. consciência. Você já tem uma outra consciência. É que nem você ir no supermercado, sabe que aquele produto não te faz bem para a saúde mais, você para de comprar. Então a gente vai tendo informação e vai evoluindo. Mas se naquele momento não tinha essa informação, não era para ter. Então na Índia eles falam leis clássicas, né, que todo mundo fala e repete. Aquilo que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Não existe e se no universo. Quem chega é a pessoa certa. Se não chegou, não era para ser também. Quando começa, é a hora certa. Não tem, no universo não tem um começou antes ou começou depois. Só começa na hora que pode começar. Porque é uma coisa que envolve muito mais coisa. E na hora que termina também é a hora certa. Então, quando a gente aceita isso, a gente começa a fluir na vida e não fica mais lutando com as coisas. É simplesmente, ok, é isso aqui que eu tenho que lidar? Então, vou lidar com isso. O que eu preciso aprender? Arrou. Como eu posso me desenvolver? Bola pra frente. E a gente nasceu para ser feliz, né?
Caralho, pô, mano, gratidão. Gratidão, meu irmão. Nossa, parabéns, viu, velho? Nossa, sensacional, velho. Legal, Caraca, que demais, incrível. Legal, obrigado, Gê. Você Bichão, gostou? mano. Nossa, Porra, massa, muito velho. bom. Muito bom, Muito né? bom, vou Que voltar. energia, mano. Nossa, velho, Não, com incrível certeza. A gente vai demais. fazer o parte 2, aí você vai Demais. trazer outras que a gente falou sobre gênero, falou sobre um Legal. monte que eu acho isso muito legal também. Dá samba. Aprofundar Vai dar mais. samba. E aí a gente vai colocar isso mais a fundo. Mas toda vez que a gente finaliza o podcast, a gente abre o microfone para você poder dar um grito de consciência, principalmente nesse tema tão maravilhoso que é o nascimento. Então, essa câmera aqui ela é sua, e aí você pode falar o que você sentir, que eu vou estar aqui de ouvidos abertos. A gente nasceu do jeito que tinha que nascer. Estamos aqui para fazer o que a gente pode fazer e o que o plano maior programou pra gente. Então, se a gente encontrar o lugar no esquema de coisa e trabalhar para cumprir a nossa missão, a gente tá no lugar certo, na hora certa, e vai ser sempre bom. Então, estamos no lugar certo, na hora certa. E no Obrigado momento certo. por você ter ouvido a gente até aqui. Arrô, meu irmão! gratidão, Gratidão, irmão. mano. Nossa, Caramba, maravilhoso, foi muito bom, hein, de meu? verdade. Que sabedoria, viu? E aí, galerinha, curtiram o episódio de hoje, que foi sensacional. Tô até suando, louco, mano. Devia ter irmão. ligado o ar-condicionado, meu. Que emoção. E foi no momento acho que o momento da minha vida, assim, que... Principal que precisava, né, irmão? Antes da gente finalizar, deixa seu arroba, onde a gente se encontra, o seu O site. principal hoje é o Instagram Mapa do Nascimento, também Mapa do Nascimento no YouTube, e o site mapadonascimento.com.br também, que lá você encontra para fazer o seu mapa, tem um combo lá para você fazer as meditações, também tem o e-book, que é a porta de entrada, vamos falar assim, para conhecer isso. Então, Arro. Te mostrar a E mudança. você queria agradecer alguém? essa querida aqui que, né? Repete de novo tudo que você falou aqui dos arroba e do site. Então, o principal canal que eu tenho, né, é o mapadonascimento.com.br. www.mapadonascimento.com.br é o site onde você pode fazer o combo. Pode fazer assim, ó, embaixo, assim que vai Isso, aparecer aqui, ó. Você pode fazer aqui o combo Nasci, Vivenci, que é a porta de entrada. Depois disso, você pode fazer também a jornada Conhece-te pelo seu nascimento, que são os exames e diagnósticos da ancestralidade, da sua mãe, do seu pai e dos períodos de concepção, gestação, parto e primeiras horas. Pode fazer também um trabalho que é uma leitura de mapa do nascimento comigo? Também pode, daí é uma sessão individual. Aí você também tem o @mapa do nascimento, que é o meu Instagram, me segue lá, né? Eu posto coisas bem legais, posto os vídeos, estudos, né? Falo também, eu adoro, a gente, né? Eu sou meio da palhaçada também, assim, porque a gente tem que aprender a rir da vida, então pode me seguir lá no Mapa do Nascimento também. Compartilha isso com outras pessoas, porque esse podcast é incrível, olha que coisa linda. Pessoal, aqui uma puta equipe, nossa, gente, fala sério, né? Vocês estão mandando bem, assim, começar, já sabe quando nasce pronto? Já viu o negócio desse? Muito bom, muito bom. E aí, galerinha, se identificaram com o episódio de hoje? Então, assim, acho que não tinha momento melhor pra esse cara vir aqui. Nossa, virou várias chaves, né? Nossa, acho que nem irmão. começou. Eu vou fazer, logo eu vou, querendo ou não, eu vou fazer um... Como é que você tava falando? Não, vou fazer uma sessão com ele lá, de terapia mesmo. Quero entender mais, quero me aprofundar, quero conhecer. E se vocês quiserem conhecer também, por favor, vai lá no site dele, porque, o cara é maravilhoso. E tenho certeza que, algum ponto vocês vão encontrar aí pra poder resolver algum problema que você tem. E ter essa relação do nascimento de uma forma totalmente alegre e feliz. Né? E a partir do momento que sua esposa ou alguém falou, tô grávida, vamos festejar, bateu aquele desespero, não, vamos ficar feliz. Para o trânsito. Para o... caralho! Vou vender meu carro! Já era! Já anuncia o videogame, tá tudo certo. Já publica isso nas redes sociais, festa. Não vai fazer aquele chá de revelação que você fica frustrado, que essa é uma coisa que tá todo mundo fazendo. Caramba, eu fiz semana passada. Mas aí faz o chá de revelação, aquele chá de revelação que é tanto uma coisa, vem a outra. Eu tava super. Se for um chá de revelação, eu aceito o que for, beleza. Todo mundo sabe disso. Eu já venho um mês falando assim, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser pai. Porque eu já sou, né, dessa coisa mais linda aqui, maravilhosa, que é o Samuel, e da Gigi, que são meus filhos que a Ana me deu, que foi maravilhoso. E agora eu vou ser meu primeiro filho mesmo, que é meu. Não que é meu também. Sim, que é biológico. Mas ali é o biológico. Então,
Tô muito feliz. Então, eu tava... E foi muito engraçado, porque quando ela falou, tô grávida, a gente, no primeiro dia, já escolheu os dois nomes. Falou, vai ser Ravi ou vai ser Mia. Ah, que legal. Aí eu peguei e falei pra Deus, Deus, o que você me der, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí todo mundo perguntava, mas menino. Eu falei assim, meu, se for menina, vai ser tipo uma pegada a mim e tal. Se for menino, vai crescer e vai fazer um monte de coisa que eu faço. Então, tipo assim, se qualquer um dos dois que for, tá maravilhoso. Então é isso. E aí quando veio a Mia. Aí eu falei, caramba, mano, essa menina se vir... Viva a Mia! Se vir igual o pai, já era. Pra você ouvir esse podcast um dia, olha a alegria que o teu pai tá. Nossa, filha, você não tem noção. Isso vai estar gravado, né? Olha que lindo. Que legal. Meu amor, você não sabe o quanto que eu tô feliz que você está mostra vindo esse aqui, podcast ó. pra ela. Gratidão, nossa, Gratidão, verdade. Mia. Deu até vontade de chorar Seja agora. bem-vinda. Gratidão. Caramba, irmão. Bem-vinda. Obrigado, irmão. Valeu, brother. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Gente, se você se identificou com o episódio de hoje, não deixe de compartilhar com seu amigo, ou aquela sua amiga que acabou de engravidar, ou que ela já tá na gestação, ou que ela acabou de ter um filho, ou você que é pai, ou você que ainda... Ou que tudo. você que é filho. Ou você que filha. nasceu. Você que nasceu, é isso. Você que... isso. Aquilo nasceu, irmão. Já era, todo mundo. Não vamos colocar em quadro. Cadê todo mundo? Todo mundo. Já tá todo mundo, Então não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixa os comentários aí que a gente vai responder. E é isso, galera. Valeu, isso, tamo galera. juntão. Valeu. Despertar. Arro. Valeu, Alô. Zé. Obrigado. Valeu. Obrigado. Muito